Quarta-feira, 4 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno, chegando aqui para atualizar as notícias de hoje, 4 de outubro de 2023, do nosso amado Vasco da Gama. Aqui será um canal de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno, desde que me entendo por gente, sou vascaíno, e sempre senti muita falta na mídia de mais espaço para falar do nosso Vasco. Nós vascaínos que acompanhamos o nosso clube desde que nascemos, sabemos o porquê, né? Sabemos de toda a história. E agora com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que nós vamos falar de Vasco, de vascaíno para vascaíno, na nossa grande paixão, a história mais linda do futebol, o nosso gigantesco Vasco da Gama. E sabemos que somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, pelo mundo, então aqui será uma fonte de notícias do nosso querido e amado Vasco da Gama. Então, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui hoje, dia 4 de outubro de 2023, nessa quarta-feira, para trazer uma notícia importante que saiu hoje, que o Vasco, ignorando o consórcio formado por Flamengo e Fluminense, pede ao governo do estado para mandar 2 jogos no Maracanã. Então, saiu hoje aqui nessa quarta-feira essa notícia importante, que nós já sabemos, mais um capítulo dessa novela do Maracanã. Nós vascaínos sabemos bem, né? E hoje o Vasco enviou hoje um ofício ao governo do estado do Rio de Janeiro com pedido de para jogar 2 novas partidas no Maracanã. Esses 2 jogos são das rodadas 32 e 36, no clássico contra o Botafogo e na partida contra o Corinthians, respectivamente. A diretoria do Vasco ignorou os atuais gestores do estádio, a dupla Flamengo e Fluminense, contando que os 2 jogos, a diretoria do Vasco está contando que esses 2 jogos já serão fora do prazo do atual termo de permissão de uso aos rivais cariocas. Então, o atual termo de permissão de uso, o famoso TPU, dado pelo governo do estado a Flamengo e Fluminense, termina dia 23 deste mês, portanto hoje, dia 4 de outubro de 2023, o atual TPU termina dia 23 de outubro, daqui a 19 dias, que é o termo de permissão onerosa de uso de bem público, que é a forma como o governo do estado do Rio de Janeiro concedeu a gestão do Maracanã desde o rompimento com o antigo consórcio da Odebrecht em abril de 2019. Então, realmente, uma vergonha, né? Assim, a gente dá vergonha de fazer parte de um estado onde o governo, desde 2019, que dá a dupla de rivais aí, cariocas, um termo de permissão de uso, TPU, né? Ignorando a lei, que qualquer lugar sério, ignorando a lei para ter uma licitação justa, né, no qual a melhor proposta, analisada de forma técnica, ganha, né? Então, realmente é uma grande vergonha. Então, os jogos do Vasco, esses 2 jogos do Vasco ainda não tem data, contra Botafogo e Corinthians, mas há partidas previstas para o Rio de Janeiro nestas rodadas desejadas pelo Vasco. Na rodada 32, quando o Vasco enfrenta o Botafogo, o Fluminense recebe o São Paulo no fim de semana de 3 e 4 de novembro. Mas a final da Libertadores, dia 4, vai provocar alterações. Na rodada 36, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no fim de semana, de 24 e 25 de novembro. O Vasco tem mando de campo contra o Corinthians. Então o Vasco elenca questões econômicas de faturamento restrito no seu estádio, para melhor atendimento ao seu plano de sócios torcedores. E ainda se apoia em determinação da Polícia Militar de não realização de clássicos no seu estádio e de restrição de torcida visitante 5% em jogos contra o Corinthians, o que consta na última vistoria da PM
realizada em maio, no que diz respeito ao funcionamento do estádio de São Januário. Então, isso ainda, essa vistoria de maio, ainda antes de todo o imbróglio que aconteceu no jogo Vasco e Goiás, que a gente já sabe da história, que fechou o nosso estádio por 3 meses, e mais uma vergonha que depois de cumprir a punição desportiva, o Ministério Público, de forma errada, fez o estádio, a gente ficar com o nosso estádio fechado por 90 dias, realmente um grande absurdo, que causou ao Vasco um grande dano esportivo, né? Toda a história aí que a gente já sabe. O único clube que foi prejudicado dessa forma nesse Campeonato Brasileiro. Então, além disso, o Vasco usa o exemplo de 2 eventos marcados para o Maracanã que foram negociados diretamente com o governo. O show do astro inglês Paul McCartney, no dia 16 de dezembro, e da estrela brasileira Ivete Sangalo, 4 dias depois, dias 16 de dezembro e 20 de dezembro. E o GE procurou o governo para saber como vai proceder sobre o assunto, mas o caso ainda está sob análise. O consórcio da dupla Fla-Flu ainda não tinha sido informado sobre a intenção vascaína. O governo já se prepara para a renovação do TPU, que promete gerar novas disputas jurídicas e envolver também o TCE do Rio de Janeiro, que recomendou chamamento público. E aí toda a história que a gente já sabe, né? Flamengo e Fluminense dividem a gestão do estádio desde 2019, como eu já citei aqui, uma grande vergonha. Na ocasião, o governo lançou chamamento público no dia 1º de abril e anunciou os administradores. Somente Fla e Flu concorreram no dia 5 de abril. Como o jornal o Globo publicou nesta terça-feira, o Vasco também comunicou ao governo, através de ofício à Casa Civil, que deseja participar do chamamento público para administrar o estádio por 180 dias, que é o prazo da próxima TPU, que vence agora, dia 23 de outubro. Então, na última renovação do TPU concedida pelo governo, a nona renovação de TPU concedida pelo governo, a dupla Fla-Flu, desde abril de 2019, sem concorrência pública, uma grande vergonha. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro recomendou que qualquer novo acordo firmado entre o governo, antes de terminar o processo licitatório, deveria ser realizado apenas com chamamento público, ou seja, com concorrência, o que interessa ao Vasco. A eventual possibilidade de celebração de prorrogação do termo de permissão de uso atualmente em vigor deve ser considerada medida excepcional, restringindo-se a um eventual próximo instrumento, caso não haja tempo hábil para a adoção de providências alternativas vocacionadas à realização de procedimento de seleção simplificado, com a observância dos princípios da publicidade e impessoalidade. Caso o Estado do Rio de Janeiro, no exercício de todas as atividades de planejamento e gerenciamento, verifique que não haverá tempo hábil para a adequada realização dos ajustes propostos ao edital de concorrência pública, com a sua consequente republicação, deverá o gestor adotar as providências cabíveis para que os futuros instrumentos permissivos de utilização do Complexo da Maracanã sejam precedidos de chamamento público ou outro procedimento congênere que assegure a impessoalidade dos participantes. No voto de liberação do processo licitatório em agosto, a conselheira e relatora do caso, Mariana Willemann, reforçou esse entendimento, mas ouviu voz dissonante do conselheiro Márcio Pacheco, que suspendeu o processo licitatório às vésperas das entregas de propostas em outubro de 2022. Então, pessoal, lendo tudo isso, essa notícia é importante, na minha opinião, porque você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil, pelo mundo, se programe que o Vasco vai jogar contra Botafogo e Corinthians nas rodadas 32 e 36 no Maracanã. Então você que quer ver esses 2 jogos, o Vasco vai jogar no Maracanã, então se programe, venha para o Rio de Janeiro, quem é do Rio, quem é das adjacências, quem é de fora, venha, compre o seu ingresso, se programe, venha assistir o Vasco no Maracanã, vamos botar 70 mil pessoas no Maracanã e alcançar essas 2 vitórias contra Botafogo e Corinthians,
apoiar nosso clube, que realmente nós vamos escapar e ano que vem vai ser um ano bem melhor para todos nós. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Aqui será um canal de vascaíno para vascaíno, com atualizações diárias das notícias do nosso amado Vasco da Gama. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Um grande abraço, muito obrigado por assistir esse vídeo. Tamo junto e saudações vascaínas!